agradecer o convite, é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial, e com esse time de mulheres. Eu estava assistindo agora a palestra da Gabriela, né, sobre a atuação no setor de turismo e hotelaria com muito olhar para a inovação e o tanto que ela, enquanto mulher, está fazendo a diferença nos negócios da família. Então, me sinto extremamente honrada em fazer parte desse grupo e poder contribuir um pouco com o debate, falando aqui especificamente sobre cooperativismo. Vou iniciar falando sobre cooperativismo para chegar no tema aí da economia de baixo carbono. Então, espero contribuir, trazer informações e no final fico super à disposição para tirar as dúvidas e responder as perguntas que existam. Então, vou pedir ao pessoal da Mondocop se puder colocar a apresentação, que a gente já inicia por aqui a fala de hoje. Eu vou começar, não sei se todos que estão assistindo aqui hoje, né, até agradeço, cumprimento todo mundo que está hoje no YouTube da Mondocop assistindo esse evento tão importante. Pode passar o slide, já vou começar ressaltando, né, para aqueles que ainda não conhecem, o que é o sistema OACB, que é esse sistema de representação do cooperativismo brasileiro, que hoje eu estou aqui enquanto gerente de relações institucionais representando. Então, quando a gente fala de sistema OACB, a gente está falando de 3 entidades que trabalham em grande sinergia, em conjunto também com as nossas unidades estaduais. Então, a OACB na representação político-institucional, o SESCOP em todas as ações de formação e promoção social, e a CNCOP na representação sindical patronal. E todo o sistema objetivo, né, daquilo que a gente faz, as diversas temáticas, né, o cooperativismo é muito diverso e também isso reflete aqui no nosso trabalho, está voltado para que a gente consiga fazer defesa, para que a gente garanta aí, permita e promova o desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. Então, esse é o nosso principal papel aqui. Pode passar para o próximo slide. Vale comentar, né, que o cooperativismo tem uma presença marcante no campo, nas cidades, em todas as regiões do país, e são vários os setores, inclusive o setor de turismo e hotelaria, que a gente estava assistindo a palestra agora há pouco da Gabriela, e a gente tem o cooperativismo como ferramenta, instrumento muito relevante de inclusão produtiva, né, para uma parcela significativa da nossa cooperativa. Então, quando a gente olha os principais números do nosso anuário do brasileiro do cooperativismo, hoje nossas 4.868 cooperativas já reúnem mais de 17 milhões de cooperados. Então, é um público muito relevante, a gente tem ainda grande potencial para avançar. E na temática do que eu vou comentar hoje, sobre essa economia de baixo carbono, o cooperativismo tem muito a contribuir. E, enfim, além desses 17 milhões de cooperados, né, mais de 450 mil trabalhadores, então é um volume expressivo de pessoas sendo incluídas no sentido produtivo, né, em mercados que, muito possivelmente, elas teriam maior dificuldade de se inserir se estivessem trabalhando sozinhas, né? E quando a gente olha aspectos financeiros, o impacto econômico do cooperativismo também é bastante relevante. A gente está finalizando e fechando os nossos números de 2021, mas a gente já tem aí uma estimativa de ativos superiores a 655 bilhões de reais. Então, um volume bacana e uma expressão econômica muito relevante, além de todo o trabalho social, ambiental que as cooperativas realizam diariamente. Eu vou contar aqui um pouquinho na sequência. E eu não podia perder a oportunidade, pode até passar o slide, de falar um pouquinho do protagonismo feminino, né? O quanto a gente tem no cooperativismo e as mulheres têm conquistado cada vez mais. Não é um processo rápido muitas vezes, não é simples, mas a gente tem percebido um movimento e uma transformação importante na inserção das mulheres no cooperativismo brasileiro, né? Então, a gente já passa aí de 40% de mulheres no quadro geral de cooperados, daqueles 17 milhões que eu comentei. Temos muito espaço para avançar, certamente, mas estamos aí buscando nosso espaço aqui também, inclusive em funções, em cargos e posições de liderança no cooperativismo. E alguns destaques bacanas de comentar, né? Quando a gente olha de maneira mais específica, por exemplo, para o ramo saúde, aí já são mais de 50% dos cooperados mulheres, né? Então aí a gente já tem um avanço ainda mais significativo. E se eu fosse citar um estado em especial, citaria aqui o estado do Ceará, que também já passa aí de 50%, já estamos aí quase em 60% do quadro de cooperados composto por mulheres. Então, a gente tem um avanço, e aí pode passar o slide, várias ações, né? A ideia é que a gente possa, enquanto sistema OACB, fomentar a entrada de mulheres, a presença, a participação que seja efetiva de mulheres nas diversas posições, né? Então, por isso a gente vem fomentando algumas ações, realizando ações como
a implementação do nosso Comitê de Mulheres aqui na OCB, né, que conta hoje com a representação de pessoas de todos os estados do Brasil. A gente, durante o nosso Congresso Brasileiro do Cooperativismo, contou com as embaixadoras COP, que tiveram um papel importante também de trazer a agenda e a pauta, né, feminina para o cooperativismo, e a ideia é que a gente possa avançar na representatividade feminina em posições de liderança também. Pode passar o slide. E aí, muitos dos projetos, são milhares, dentre os milhares de projetos, né, em que as mulheres são protagonistas, muitos deles, inclusive, na temática de hoje, que é a temática da sustentabilidade, que é a temática ambiental. Aqui nesse slide, por exemplo, a gente tem a foto do Fórum de Sustentabilidade das Cooperativas Paranaenses e uma foto aí com uma presença muito significativa das mulheres na coordenação, no protagonismo desse processo. Então, é bacana reforçar. Nem todos estão liderados por mulheres, né, dos projetos que eu vou comentar aqui, mas certamente tem uma participação muito efetiva, muito importante e significativa. Então, pode passar. E aí, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre a temática do mercado de carbono, né? O que a gente pode reforçar sobre o processo do cooperativismo? No campo, especialmente, as cooperativas elas auxiliam pequenos e médios produtores rurais na transferência de tecnologia e no acesso a mercados internos e externos. Então, isso é muito importante, né? Mercados esses que, muito possivelmente, eles teriam maior dificuldade de se inserir se não estivessem nas cooperativas. E aí tem um processo importante quando a gente olha o processo produtivo dos cooperados vinculados a cooperativas, que é o apoio que eles possuem de assistência técnica. Então, a gente hoje no cooperativismo tem uma rede de assistência técnica que já contabiliza mais de 8 mil técnicos extensionistas, né, que dão todo esse suporte, esse apoio para contribuir, inclusive, nesse equilíbrio, né, que a gente tanto busca da produção com sustentabilidade. Se a gente faz uma comparação muito simples, né, no Brasil, a gente tem em torno de 24, 25% dos produtores rurais recebendo assistência técnica, e esse número no cooperativismo ele é muito mais elevado, então a gente chega aí a quase 90% das nossas cooperativas que tem esse trabalho direto, técnico e muito importante na orientação produtiva e no apoio para o desenvolvimento e para o planejamento das safras, né? Então isso é muito bacana. E juntos, né, todos esses nossos, pode passar para o próximo slide, a gente tem aqui, isso é muito bacana de comentar, porque muitas vezes as pessoas olham as cooperativas agropecuárias, por exemplo, né, grandes cooperativas, e entendem como uma grande instituição, confundem com uma grande empresa, mas falta olhar, e a gente precisa sempre destacar que, na sua maior parte, mais de 70% dos nossos cooperados do setor agropecuário, né, estão aí formados por cooperados da agricultura familiar. Então, isso é muito, muito bacana, o tanto que a gente realmente consegue fazer inserção produtiva dessas pessoas, né, dar escala para essas pessoas, que juntas produzem aí mais da metade dos grãos do país. Então, contribuem de forma muito significativa, né, para que a gente seja hoje um dos maiores players na produção de alimentos no mundo. E é uma temática também muito relevante, que também foi muito discutida na COP, né, que é como a gente combate a fome e qual que é a preocupação que a gente tem que ter com relação a isso. Então, parte muito significativa do café, soja, leite, milho, enfim, diversos produtos que a gente tem e que o Brasil é líder na produção em vários deles, né, frangos, suínos, peixes, a gente tem, são produzidos e consumidos no Brasil e no mundo e provém das nossas cooperativas, dessa organização tão relevante, né? E é isso, né? Uma produção realizada sempre buscando respeitar o meio ambiente, né? Preocupada também com o desenvolvimento social. Esse é o nosso diferencial, né? Isso está no DNA do cooperativismo. A gente vê uma discussão muito forte, cada vez mais forte, sobre ESG no mundo, no Brasil também, as empresas preocupadas, né, em demonstrarem que possuem ações que estão vinculadas aos pilares do ESG, e no cooperativismo a gente pode afirmar com convicção que isso faz parte do nosso DNA, né, parte da lógica e do modelo cooperativista, esse olhar, essa preocupação com a sustentabilidade e com o social também. Então, aqui vale a pena a gente comentar que as cooperativas têm tido
um papel muito importante, assim, fundamental no combate à fome e na promoção da segurança alimentar no mundo, né? Já que a gente tem essa importância, a gente hoje ocupa um papel muito relevante como grande player de exportação de alimentos no mundo. E fora, né, aqui a gente comentou bastante do setor rural, mas a gente poderia trazer vários outros números e informações relevantes de reforço sobre a importância do cooperativismo também nos centros urbanos, para que a gente possa ter o empreendedorismo coletivo, fortalecer a economia compartilhada, né, e avançar cada vez mais com valores, com um modelo que faz muito sentido, né, para essas novas gerações. Pode passar. Então, assim como o cooperativismo tem feito uma diferença muito importante, né, na vida desses cooperados, nos diversos setores em que atua, a gente também percebe uma diferença bacana e importante na geração de uma economia de baixo carbono, né, que seja capaz, efetivamente, de diminuir os efeitos do aquecimento global, que foi toda a discussão, a grande discussão, a discussão central na COP26, em que a gente participou também. É muito importante destacar o seguinte, né? No Brasil, a gente tem uma das legislações mais robustas, né, mais modernas e, inclusive, rigorosas do mundo, que é o novo Código Florestal, né? Os produtores rurais brasileiros, eles precisam respeitar as áreas de preservação numa totalidade que varia aí de 20% a 80%, dependendo do bioma. Então, isso é muito relevante. E apesar dessa imagem que outros países muitas vezes gostam de pintar do Brasil, né, de reforçar e dizer que o Brasil é um país que não preserva, que produz sem preservação, é exatamente o contrário. E a gente também aqui, em conjunto com outras instituições, em conjunto com o governo brasileiro, a gente tem buscado mudar essa imagem, reposicionar a imagem do Brasil, trazendo dados, né, inclusive apoiando iniciativas de estudos para que a gente possa trazer todas as informações tão relevantes para todo mundo, né? A gente aqui, o cooperativismo de maneira geral, e aqui especificamente com a OCB, a gente teve um papel muito importante, né, na construção, na aprovação e depois na implementação do Código Florestal Brasileiro, já há 12 anos atrás. E além disso, né, na sequência da aprovação da lei, todo o trabalho realizado também em conjunto com o governo federal à época, de realização de workshops, oficinas, foram mais de 200 oficinas, para que a gente pudesse contribuir, né? Porque ajudar a cooperativa e o cooperado lá na ponta a compreender os detalhes da legislação, como se implementa, quais são as etapas, o que precisa ser feito, para que não só a gente esteja aderente a uma lei, né, e realmente cumpra aquilo que é nosso dever, mas que a gente possa fazer algo que faz muito sentido para o modelo do cooperativismo também. Pode passar o slide. A gente teve também, na última década, um papel muito importante na política de mitigação às mudanças climáticas, né, o cooperativismo como um todo. E mais recentemente, apoiamos, isso agora no final do ano passado, a aprovação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. A ideia é justamente que a gente possa ter instrumentos, né, que reconheçam, de maneira economicamente falando, né, que reconheçam o trabalho desenvolvido por esses produtores, pelas cooperativas em prol da preservação, porque muitas vezes a conta da preservação ambiental, ela cai apenas em cima de produtores rurais ou de quem está inserido no meio rural, né? E a gente sabe que essa é uma conta que deve ser compartilhada com todos nós, então a gente precisa reconhecer o trabalho, o esforço e o trabalho que é feito pelos nossos cooperados que estão lá produzindo diariamente, garantindo o alimento, né? E garantindo também essa preservação. E a gente tem exemplos reais, muitos exemplos, né? Reais e viáveis de sustentabilidade que estão espalhados por todo o Brasil. Eu vou comentar aqui um pouco de alguns e vocês vão perceber que a gente tem modelos diferentes, temáticas diferentes em menor ou maior escala, mas sempre com esse foco, com essa condição de entender o cooperativismo como instrumento, né, como instrumento de apoio, de concretização para que a gente possa realmente avançar, né, para uma economia de baixo carbono, que é a intenção aí, o que está sendo discutido em todo o mundo. Pode passar. Agora aqui, saindo só da temática rural, também na temática rural, mas aqui a gente amplia um pouco a discussão, vale comentar que o Brasil tem hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Isso é pouco falado, né? Também um pouco sobre a imagem equivocada que o Brasil tem, principalmente na Europa, e isso aqui é importante comentar, né? E as cooperativas, elas têm estado à frente desse processo, né? Seja por meio de pequenas centrais hidrelétricas
usinas fotovoltaicas ou biomassa, né, dentro daquilo, inclusive, que eu vou mostrar na sequência. Já são mais de 316 megawatts de potência de energia renovável, né, distribuídas em 540 iniciativas de cooperativas brasileiras. Então, se a gente fosse fazer uma conta muito simples, a gente conseguiria visualizar que essa energia ela é suficiente para abastecer mais de 1,2 milhão de residências em nosso país. Então, um volume bacana, né? E a perspectiva, a gente tem visto isso muito rapidamente, é que esse número se multiplique no curto prazo, que a gente possa avançar. Inclusive, quando a gente fala especificamente de energia fotovoltaica, aqui nessa foto, um exemplo da usina inaugurada em Minas e do trabalho que está sendo realizado pelo pessoal de Minas Gerais, né, do Minas Coop Energia, que congrega várias cooperativas, já são mais de 12 cooperativas, e nesse ano pretende chegar a 100 cooperativas, né, até o final do ano, e a gente tem um trabalho bacana com esse foco, né, de fomentar energia limpa. É um trabalho que é possível fazer desde 2016, quando a gente conseguiu ajustar, participar efetivamente de uma mudança regulatória junto à ANEEL, e desde então a gente conta com um apoio importante, muito bacana, da DGRV, que é a entidade de representação do cooperativismo na Alemanha, e que nos apoia, inclusive, trazendo conhecimento, compartilhando com a gente experiências, né, nos ajudando nessa implementação e apoiando as cooperativas aqui junto conosco. A Alemanha hoje é um exemplo, né, um case de sucesso, especialmente na energia fotovoltaica, então a gente tem utilizado muito do conhecimento que eles têm para aproveitar e avançar com a temática aqui no Brasil também. Por exemplo, né, nessa parceria com a DGRV, desde 2012, a gente já realizou mais de 80 workshops com milhares de participantes, inclusive Minas Gerais, a gente já fez mais de um workshop com Minas, entendemos que foi bastante interessante o quanto eles se apropriaram desse conhecimento para já implementar muito rapidamente o projeto Minas Coop Energia. Pode passar. Vale também destacar, né, estava falando aqui da temática energética, mas vale também destacar os resultados da implementação pelo governo brasileiro do plano de mitigação a mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixo carbono, que é o conhecido Plano ABC. Né? O Plano ABC ele contou com a colaboração de cooperativas desde a sua concepção, né, por meio de iniciativas como recuperação de pastagens degradadas, a integração de sistemas agroflorestais, o tratamento de dejetos animais. Então, iniciativas muito diversas que contribuíram com esse processo, né, do primeiro ciclo do Plano ABC. E nesse primeiro ciclo, né, que durou de 2010 até 2020, o Plano ABC já atingiu todas as principais metas de redução de gases de efeito estufa no agro brasileiro, e isso também precisa ser falado, comentado e compartilhado, que é como a gente fez indo à COP e reforçando o trabalho que a gente vem fazendo do cooperativismo e também em parceria com o governo brasileiro, né? O exemplo, pode passar, o exemplo da participação das cooperativas no Plano ABC é esse que a gente trabalhou aqui no estado do Paraná, um projeto de capacitação de cooperativas em novas tecnologias, né, de tratamento de dejetos animais, de resíduos da agroindústria. Então, aproveitar tudo aquilo que já seria gerado como resíduo na produção agroindustrial, que hoje é muito robusta no estado do Paraná principalmente, e tratar para que a gente possa transformar isso, né? Tratar para reduzir a emissão de gás metano e transformar justamente em energia limpa por meio da biomassa. Então, extremamente interessante. E as cooperativas do Paraná, elas estão cada vez mais próximas da autonomia energética e já são hoje, né, isso varia de cooperativa a cooperativa, mas já são capazes de produzir 50% a 100% da energia requerida nas suas plantas agroindustriais. Então, é muito bacana quando a gente olha as 5 cooperativas participantes desse projeto específico, a gente tem evitado mais de 40 milhões de metros cúbicos de gás metano por ano. Né? Então, muito relevante, muito bacana. Eu já estou quase chegando à metade aqui, quase ao final da minha apresentação. Eu vou comentar também, acabou que a gente não colocou um slide específico, mas não tem como não comentar do trabalho realizado pela cooperativa Canta, no estado do Pará, que é um trabalho assim incrível. Foi, inclusive, o foco e o destaque da nossa apresentação lá na COP26. Então, a cooperativa está em Tomé Açu, no estado do Pará. Ela hoje, né, composta em sua maioria por imigrantes japoneses que vieram ao Brasil ainda na década passada.
no século passado. Então, com a implementação do sistema agroflorestal, hoje o açaí, o cacau, a mandioca, a pimenta do reino, vários outros vegetais são plantados no mesmo terreno. Então, essa é a proposta, né, desse trabalho de integração agroflorestal, e dividem espaço uns com os outros e com a floresta nativa, né? Então, a Canta, num período anterior, ela estava bastante focada na produção de pimenta, né? Muito focada nessa única cultura, e aí com uma dificuldade específica, climática, inclusive, que teve em um momento, ela entendeu que não era possível, não era viável, não era sustentável seguir com uma produção, né, que fosse focada e que não contemplasse, entendesse as especificidades da floresta e que não interagisse de maneira mais orgânica e mais natural, né, compartilhando esse espaço com com a floresta que já está ali posta e colocada, né? Então, hoje, dos 5.000 hectares da produção dos associados à cooperativa, seguem esse processo de produção agroflorestal, né? Então, as folhas da planta de uma cultura servem de adubo para crescimento de outras, né? Isso muitas vezes a gente aprende na aula de biologia, mas a gente não encontra tantos exemplos como esse da Canta, tão bem sucedidos, especialmente no bioma amazônico, que ainda é um bioma desafiador, né? Que a gente pode avançar bastante em projetos, iniciativas, em dar luz para aquilo que está sendo feito, em levar assistência técnica e reforçar tudo mais que pode ser feito, né? Mais o que pode ser feito, que enfim, muitas iniciativas bacanas. Então, quando a Canta desenvolve, reforça esse processo do sistema agroflorestal, ela praticamente imita o ciclo natural da floresta, da natureza, né? Então, é um modelo que preserva o solo e, inclusive, aumenta a produtividade. Então, realmente consegue aliar um resultado econômico, né, de produtividade, de ampliação de produtividade para a cooperativa e para os seus cooperados, ao mesmo tempo que garante aí uma preservação ambiental muito relevante, garante uma recuperação da área degradada, né, que tinha sido degradada anteriormente. É um processo muito bacana, que vale ser visto, revisto, conhecido, falado e replicado em outros estados, em outras cidades também. Então, a Canta já ganhou mais de 10 prêmios internacionais, né, e a gente tem, de acordo com a Embrapa, uma informação bacana é que a técnica utilizada pela Canta reduz em 5 vezes a emissão de gases de efeito estufa em comparação com o sistema convencional. Então, não só é um exemplo bacana de ouvir, de conhecer, mas a gente já tem muitos estudos e dados e reconhecimentos de como que efetivamente é um trabalho que precisa ser reforçado e ser comentado, né? Aqui, os cases das cooperativas que eu trouxe são semelhantes aos de milhares de outros empreendimentos coletivos, de milhões de brasileiros, né, que têm justamente na união, na cooperação, o ponto forte do seu trabalho, né? Muito possivelmente, a gente consegue avançar em cases e projetos e iniciativas tão robustas, que já têm dados tão impressionantes, né, de redução de emissão de gases, de recuperação de área degradada, porque a gente está organizado no modelo cooperativo, porque no modelo cooperativo a gente tem a capacidade, né, de ter essa escala, de ter assistência, de buscar inovação e muitas parcerias também que são realizadas, inclusive com a Embrapa, né, via Sistema OCB. Então, quando a gente olha para os dois principais desafios, né, para essa e para as próximas gerações, a gente percebe que são justamente o que eu falei aqui ao longo da apresentação, né? A gente precisa, todos nós, né, do mundo todo, buscar ações que possam mitigar o aquecimento global e também ações que possam combater a fome no mundo. E para isso, a gente tem a convicção de que as cooperativas elas podem ser protagonistas, né, para a gente diminuir os efeitos dos dois grandes desafios que eu comentei agora. A gente participou ativamente da COP26, até deixei esse último slide aqui, da COP26, para falar do cooperativismo, para realmente ressaltar que o cooperativismo é esse instrumento, essa ferramenta muito bacana, né, da gente conseguir avançar efetivamente, porque há muito sobre discurso quando a gente fala de sustentabilidade, de economia de baixo carbono, e importava para a gente levar casos concretos e dados e fatos que colocam as cooperativas como protagonistas e instrumento para que a gente, ferramenta para que a gente possa
avançar de maneira muito efetiva, né? Então, durante a COP, a gente preparou uma apresentação que a Fabíola, nosso gerente geral, levou, junto com um manifesto, né? E nesse manifesto, o manifesto chamava Cooperando com o Futuro, né? E nesse manifesto a gente destacava 5 propostas fundamentais na nossa visão, né? Na visão do cooperativismo, para que a gente possa avançar com essa agenda tão importante da economia de baixo carbono, né? Então, a regulação do mercado de carbono, a primeira delas, um combate que seja inflexível e abrangente ao desmatamento ilegal, né? É claro que a gente precisa compreender as especificidades de cada bioma, de cada produto, de cada cultura, né? E como que a gente pode encontrar soluções que sejam viáveis, inclusive economicamente, e como que a gente pode reconhecer economicamente também o esforço daqueles que estão buscando preservar a natureza. Além disso, e também um pilar para a gente, né, o fomento do cooperativismo como um arranjo produtivo que é sustentável, medidas de estímulo, proteção à preservação do meio ambiente e valorização da produção brasileira e sustentável para o combate à fome no mundo. Esses são os 5 pilares que a gente definiu no nosso manifesto. E para quem tiver interesse, né, a gente tem hoje um site que é a Cooperação Ambiental, que foi lançado justamente, foi relançado na verdade, né, durante todo o trabalho do Código Florestal. A gente contava já ali para falar das iniciativas de cooperativas, mas agora, durante a COP, a gente relançou o site e a ideia é justamente trazer detalhes do manifesto, trazer detalhes dos cases que eu apresentei aqui, vários outros cases, e a gente conseguir ter esse pilar da sustentabilidade, né, da economia de baixo carbono, cada vez mais forte nas diversas iniciativas das cooperativas. Então, um convite para quem queira conhecer, depois entrar no nosso site, que é o cooperaçãoambiental.cop.br. Depois eu posso deixar aqui com o pessoal da produção para fazer divulgação também. E é isso. A ideia hoje era falar em linhas gerais sobre o trabalho, o esforço do cooperativismo, o comprometimento do cooperativismo e os diversos cases que a gente já tem. Então, para aquelas cooperativas que estão assistindo e pensando de que maneira podem contribuir, né, para que a gente avance para uma economia de baixo carbono, esse convite para entrar no site, conhecer os cases, fazer, né, visitas a outras cooperativas, que muita coisa está sendo feita, vale a pena conhecer. Então, eu fico por aqui, né, para essa primeira parte, fico à disposição para perguntas. Eu espero ter contribuído com o tema. Agradeço muito o convite, né, de participar de um dia tão especial como hoje, um evento tão bacana, com mulheres, lideranças, né, dos diversos setores que têm muito a contribuir nesse momento. Obrigada e fico à disposição aqui. Eu que agradeço sua apresentação, Clara. A gente acompanhou lá o trabalho de vocês na COP26. Eu acho que o cooperativismo está fazendo realmente ações que engrandecem isso. Eu acho que a gente tem que tomar essa atitude, tem que tomar essa dianteira para poder colher esses resultados. Sua apresentação, acho que ela cobriu tudo isso, foi bem interessante. Eu tenho uma pergunta aqui que veio da plateia, é da Roseli Cristina Magnani. Ela quer saber quais são as ações do seu comitê nesse setor. Do Comitê de Mulheres ou do Comitê? Porque a gente não tem hoje ainda instituído um comitê específico, a gente está inclusive no processo agora, né, um comitê que a gente possa, uma coordenação, para que a gente possa avançar e estruturar cada vez mais essas ações de fomento, né, ao cooperativismo, as iniciativas de sustentabilidade no cooperativismo. No Comitê de Mulheres, né, que eu comentei no início da apresentação, não há uma pauta específica ainda, né, mas acho que é sempre tempo, uma pauta específica sobre a questão ambiental. Acho que é sempre o momento da gente, inclusive, levar, né, fazer a provocação. É um grupo que iniciou no ano passado, está num processo de estruturação, de compreensão, de entender justamente seu papel, até onde vai, quais são as pautas prioritárias. Então, a gente ainda não teve uma agenda específica sobre a temática ambiental no Comitê de Mulheres, mas fico aqui com compromisso, inclusive, e na próxima semana a gente tem reunião do comitê, de levar para eles aí essa provocação, que eu acho que é bem bacana. A gente tem hoje, em algumas unidades estaduais, como no caso do Paraná, que eu comentei aqui antes, né, até tinha uma foto da reunião deles, alguns comitês específicos aí de sustentabilidade, né, especificamente para discutir. E aí, nesses comitês que a gente também participa, a discussão é sobre como que a gente troca, né, experiências, troca informações, e como que a gente consegue buscar a melhoria do ambiente legislativo regulamentar também, né? Então, certamente a gente tem pontos a avançar e a OCB pode contribuir nesse sentido, então a gente se apoia
muitas vezes no trabalho, na discussão, no relato desses grupos estaduais, para que a gente possa avançar com essa pauta e com essa agenda, além dos nossos conselhos consultivos de ramos. Então, o Conselho Consultivo do Ramo Agropecuário, sempre muito atuante com a gente, trazendo também as pautas ambientais, para contribuir com essa composição de agenda, para que a gente entenda a necessidade da base e consiga aí definir as prioridades de atuação com o governo federal. Perfeito, Clara. Só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está chegando ao fim, eu queria que você deixasse um recado para as cooperativas. Como que elas podem contribuir com tudo isso que vocês estão fazendo, tudo isso que aconteceu na COP? Deixa um recado final aqui para as cooperativas, Clara. Claro, bom, o recado que eu posso deixar para as cooperativas é que busquem, né? Busquem informação, busquem cases, exemplos, a compreensão do que é possível fazer. As cooperativas estão inseridas em setores muito diversos, mas certamente é possível encontrar ações, iniciativas, né, que nos ajudem a avançar para esse processo da economia de baixo carbono nos diversos setores. Então, vale a pena buscar a unidade estadual do Sistema OCB, buscar outras cooperativas, esses exemplos, e transformar realmente essas realidades. Muitas vezes são iniciativas simples, né? A gente acha que para fazer diferença a gente precisa fazer um grande trabalho, um grande esforço, mas muitas vezes é um pequeno passo que cada cooperativa vai dar nesse sentido, né? Vamos instituir um projeto para aproveitar dejeto, gerando energia de biomassa. Quem sabe a gente consegue uma tecnologia junto com a Embrapa para avançar num processo produtivo que garanta melhor, né, a preservação e a recomposição de áreas degradadas, ou eu me inspirar num sistema agroflorestal da Canta, para de repente a gente conseguir trazer essa informação para os cooperados e implementar tudo isso, ou inclusive como cooperativas em cidades que se reúnem várias hoje, né, como é o caso do Minas Coop Energia, cooperativas de vários setores do crédito, do saúde, do transporte, várias que estão se reunindo para organizar, né, para instituir esse processo de geração fotovoltaica. Então, o recado é que conheçam, busquem informação, entrem no site de Cooperação Ambiental e contem com o Sistema OCB para o que for necessário nesse sentido. Muito obrigado, Clara, pela sua apresentação. Trouxe coisas muito interessantes. Agradeço sua presença aqui no nosso evento, Clara. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Até mais.